Vamos lá, galera, bora de notícias do Flamengo aí. Flamengo em busca de novo, camisa 9 aí, né? Para revezar ali com o Pedro. O Pedro está voltando, né? Voltando de lesão aí. E o Flamengo está em busca aí do novo camisa 9, né? A mídia está repercutindo muito aí nomes como, por exemplo, do Richarlison. Fica comigo até o final do vídeo. Se inscreve no canal, galera. É muito importante ter vocês com a gente todos os dias. Deixe seu like. Saudações rubro-negra a todos. Simbora para o vídeo. Vamos chamar o Igor Dorileu, vai trazer informações aqui no Jogo Aberto pra gente. Igor, é o seguinte, queremos saber se Pedro tem já data de retorno confirmada, porque muita gente se surpreendeu que ele antecipou em um mês, mais ou menos, a recuperação, e é um jogador essencial e que faz muita falta ao Flamengo e principalmente à seleção brasileira. Bom dia pra você. Bom dia para você, Renata, Ronaldo, Edu, Cicinho, a todos que nos acompanham. Pois é, né? Um mês antes do previsto, Pedro está de volta ao Flamengo depois de uma grave lesão no joelho esquerdo. Foi reintegrado ontem ao grupo e pode voltar a jogar já na semana que vem. O Pedro, que para quem não se lembra, ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em setembro do ano passado, durante um treinamento da seleção brasileira. Teve que passar por cirurgia e ficou 7 meses longe dos gramados, está retornando agora. O clube divulgou imagens do camisa 9 treinando no Ninho do Urubu com os companheiros, sem qualquer limitação, recebendo instruções do técnico Felipe Luiz, e o retorno dele aos jogos vai depender da evolução nos treinamentos. Amanhã o Flamengo viaja para a Venezuela, onde na quinta-feira estreia na Libertadores contra o Deportivo Táchira. De lá vai para Salvador, onde no domingo encara o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. E durante esses 4 dias que a delegação ficará longe do Rio de Janeiro, o Pedro permanecerá treinando no Ninho do Urubu com um grupo de jogadores que não viajou. E aí, se a evolução for boa, ele tem chances de voltar a ser relacionado já na semana que vem, na quarta-feira, contra um Central Córdoba da Argentina, no Maracanã, jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Então, uma ótima notícia, não só para o torcedor do Flamengo, mas também para a seleção brasileira, não é, Renata? Estamos aqui empolgados com a notícia do Pedro. Que bom que ele não enfrentou meu Internacional, seria problemático, eu imagino. Mas o Pedro é um jogador que ele é importante para a estrutura do Felipe Luiz. O Juninho tá lá, ainda não é um titular absoluto. Não tem um jogador com a característica diária, com a presença dele para fazer pivô, para aparecer, para chamar jogadas. O Flamengo não tem ninguém com esse estilo e ele tá voltando. Vamos ao que interessa. O Flamengo treinou na manhã dessa quarta-feira e foi literalmente na manhã, o treino marcado para 7h30 da manhã. E daqui a pouco, por volta de 12h30, 1h da tarde, o Flamengo embarca para a Venezuela, uma viagem extremamente desgastante. Eu acho, inclusive, que o maior adversário do Flamengo nessa estreia da Libertadores será justamente a logística do que propriamente o Deportivo Táchira, que é um adversário bem tranquilo, se a gente levar em consideração o nível técnico da equipe venezuelana. Mas o Flamengo não terá jogadores importantes, como eu falei na minha introdução aí. O Wesley, Gonzalo Plata, Gerson está fora também, Arrascaeta e Danilo. São 5 desfalques extremamente importantes na estreia da competição sul-americana. O que aconteceu? A gente trouxe essa informação primeiramente nas nossas outras redes sociais, Twitter, @VeneCasagrande, Instagram também, @VeneCasagrande. Inclusive eu sempre peço para vocês me seguirem nessas redes sociais, porque lá onde eu publico tudo primeiro para depois gravar o vídeo aqui no canal Vene Casagrande. E a gente trouxe a informação. Gerson fora, foi a primeira informação que a gente trouxe, porque a gente teve acesso à listagem e o nome do Gerson não estava para poder embarcar. E aí, minutos depois, uma pessoa me chama e fala: Vene, eu vi que você publicou do Gerson aí, mas eu tenho uma informação aqui para você, pode confiar, o Wesley e Gonzalo Plata estão fora. Eu falei: ué, por quê? O que aconteceu? Se machucaram no treino? Não, apresentaram desgaste físico durante a data FIFA. E aí publicamos essa informação também nas outras redes sociais. E aí, cerca de, minutos depois, o Flamengo emitiu um comunicado oficial confirmando a nossa informação e dizendo que Plata, além do desgaste físico, ele também apresentou febre e por conta disso
não vai viajar com a delegação rubro-negra. Já o Wesley, desgaste físico, então a comissão técnica optou por não forçar. Lembrando, esse desgaste físico são oriundos da data FIFA. E o Flamengo deixou isso muito bem claro em seu comunicado oficial, em seu boletim médico. E sobre Gerson, Arrascaeta e Danilo, o Flamengo apenas mencionou que os três seguem o trabalho de recuperação, a ver se ficarão à disposição para o jogo contra o Vitória no final de semana. Não sei se ficarão, e se eles ficarem à disposição, eles terão que viajar para se encontrar com a delegação já em Salvador, porque a delegação vai para a Venezuela e da Venezuela vai direto para Salvador para esse duelo com Vitória, que é no domingo. Lembrando que o Flamengo em 10 jogos, em 10 dias, tem 4 jogos, sendo 3 fora de casa. Deportivo Táchira, Vitória, aí depois tem um jogo em casa e depois o Grêmio fora de casa novamente. Então, Flamengo sofrendo com a data FIFA fazendo um estrago no Flamengo, porque querendo ou não, são jogadores extremamente importantes para o técnico Felipe Luiz. E eu acho também, gente, se a gente for parar e analisar, eu acho que é um importante recado que de fato o Flamengo vai priorizar o Campeonato Brasileiro, sem sombra de dúvidas, porque o Flamengo não iria, entre aspas, não forçar o Wesley Plata, tendo em vista que é uma estreia na Libertadores, se não estivesse pensando no Campeonato Brasileiro. Agora, eu quero a opinião de vocês, o que vocês acham? Quem tem que ser titular? Qual é o time titular que vocês colocariam? Eu estou a caminho do SBT nesse momento, lá a gente vai comentar isso. Eu vou ser bem sincero, cara, sem Gonzalo Plata, sem Arrascaeta, sem Gerson, difícil, tendo em vista que o Michael fez uma partida bem fraquinha no duelo com o Internacional. O Luiz Araújo não foi bem também, inclusive o Luiz Araújo, não sei se vocês concordam comigo, ele tende a render muito mais quando ele entra no segundo tempo. Óbvio, é um jogador que tem a parte física muito boa, porque é um jogador extremamente rápido, e quando você entra durante o jogo, você pega o adversário mais desgastado, digamos assim. E eu acho que o perfil do Luiz Araújo é de fato render muito mais no segundo tempo. E eu não estou aqui criticando o jogador não, muito pelo contrário. É um jogador extremamente importante. Inclusive vou contar uma curiosidade. A camisa de manga longa que eu peguei, número 7, tá? Número 7, porque eu gosto do Luiz Araújo e faltava esse número, e eu também gosto do 7. Você já sabe que eu sou fãzaço do Cristiano Ronaldo também. Para te falar sobre Richarlison, que história é essa de que o ex-centroavante da seleção brasileira e que pertence ao Tottenham pode pintar no futebol brasileiro? Nas últimas horas, a especulação dá conta de que Palmeiras, Fluminense e Flamengo preparam proposta para comprar o jogador na metade do ano. A grande novidade sobre esse tema é de que o Tottenham, muito incomodado com a sequência de lesões do centroavante, cogita negociá-lo em definitivo a partir de julho. Posso descartar o nome do Palmeiras interessado no Richarlison. Quando o Verdão gasta 155 milhões de reais para comprar o Vitor Roque, ele deixa de buscar outro centroavante. Sobre Flamengo e Fluminense, a pergunta que eu deixo é: como comprar um jogador que chegou ao Tottenham ao custo de 58 milhões de euros? Ainda que o Tottenham admita prejuízo e perca, por exemplo, 18 milhões de euros, o Richarlison ainda custaria 40 milhões de euros, número completamente fora da realidade de qualquer clube de futebol no Brasil, isso sem falar no salário do Pombo. O Richarlison ganha no Tottenham cerca de 3 milhões e 900 mil reais, muito acima de qualquer salário de atletas em atividade no país. Só para completar, importante dizer que o Everton, onde o Richarlison já se destacou, também na Inglaterra, é um dos interessados na compra do jogador para a metade do ano. Tem uma nota do GE de hoje, avançando, a gente vai até mostrar daqui a pouco o trecho da entrevista do Pedrinho, que começa esse debate aí, olha, Vasco e Flamengo, direção vascaína alega que recebe torcidas rivais em São Januário, decisão está com o BEP. O que quer dizer isso? Recebe torcidas rivais em São Januário e por isso pode receber o Flamengo, esse aqui é o tempo. Por que não o Flamengo? Essa é a alegação do Pedrinho, e o BEP é o batalhão, muda de nome, né? Já mudou de nome algumas vezes, mas é o batalhão de estádios aqui no Rio de Janeiro, que cuida da segurança nos estádios. Vamos rodar o que o Pedrinho falou, iniciando aí esse debate. Já vamos encaminhar o ofício hoje para demonstrar o desejo de jogar em São Januário. Conversei com alguns torcedores, se tiver que ser torcida única, vai ser torcida única, porque em São Januário normalmente é 95, porque os outros 5% fica ali para separação. E isso faz pouca diferença no segundo jogo, você botar 5%. Então, assim, se a CBF, o Ministério Público,
o BEP determinarem que seja torcida única, vai ser torcida única. Mas a gente já vai encaminhar e vai lutar para que seja em São Januário, Vasco e Flamengo. Estou do lado do Pedrinho, no sentido de defender o próprio estádio, porque fica com uma cara de... Esse é o último Flamengo e Vasco e Flamengo, claro, né? Vasco é o mandante. Esse é o último Vasco e Flamengo lá, sem público por causa da pandemia, tá? Isso não tem a ver com questões de segurança. Esse jogo foi disputado em 2020, estávamos na época da pandemia, o público estava afastado dos estádios. Com o público, acho que foi 2017. Que foi aquele da confusão, 1-0 Flamengo. Teve confusão, mas aí é que tá. No Rio de Janeiro, tem clássico disputado com torcida mista, por exemplo, né? Não estou nem falando, porque eu ia dizer o seguinte, eu me alinho ao Pedrinho na luta por São Januário, mas não gosto da ideia de que se tiver que ser com torcida única vai ser. Acho que torcida única tem que, enfim, não deveria nem ser o último recurso, deveria não ser um recurso. Perfeito. Né? E o Rio de Janeiro é o último bastião da luta contra a torcida única, né? Assim, dos grandes campeonatos, né? Dos jogos que envolvem grandes clubes, o Rio de Janeiro consegue ainda preservar. Tem aquela área mista do Maracanã, né? Acho que vale a pena lutar por isso também, lutar pela convivência entre torcidas, que nem sempre é fácil, a gente sabe, dá trabalho para o BEP, por exemplo, que é quem tem a última palavra, mas dizer que as torcidas só não podem se encontrar em São Januário, para mim fica com cara de preconceito. O estádio é mais perigoso do que os outros, por causa da localização dele, não faz muito sentido. Né? A convivência entre as torcidas é pior, mas as duas foram juntas ao Maracanã. Sim. Né? Então, eu acho que essa luta do Pedrinho por jogar em São Januário contra qualquer outro clube, né? Inclusive o Flamengo, acho muito justa, muito legítima. Primeiro, 2017, Vasco, Flamengo e São Januário, 1-0 Flamengo, a confusão foi na torcida do Vasco. Uma confusão criada pela torcida do Vasco e não teve nada de confronto de torcida. Eu sou um jornalista que frequenta muito arquibancada ainda. Não sei até quando, mas frequento muito arquibancada e frequento arquibancada inclusive em setores visitantes, que é um tipo de futebol que eu adoro. Eu adoro ir ver o meu time em estádios fora do Rio, fora ou mesmo dentro do Rio, mas em outros estádios. Tem de tudo. Tem jogo que é fácil, é lindo, é convivência entre torcidas, a depender de como ali a situação é. Tem jogo que é tenso, tem jogo que é complicado mesmo, mas em todo jogo dá para fazer. Em todo jogo, com o policiamento correto, com o isolamento correto. Tem um exemplo, por exemplo, recente, que é Minas Gerais. Minas Gerais tem uma relação muito complicada. A polícia tem uma relação complicada com o torcedor visitante muitas vezes, mas Minas Gerais, recentemente, o Mineirão reformou ali a maneira do torcedor visitante entrar, que ele não tem contato nem visual com o torcedor local. E isso, para jogos tensos do Cruzeiro, especificamente ali, faz a diferença. Você, ou seja, consegue fazer, tem solução. Hoje no futebol, pouca certeza você pode ter no futebol do que ajuda, do que não ajuda um time. Uma delas é mando de campo. Mando de campo, estatisticamente, ajuda seu time. Se você joga no estádio que você costuma jogar, você tem mais chance de ganhar. Se você joga no estádio que o outro time, que seu adversário mais costuma jogar, você tem mais chance de perder. Isso é fato. Isso não tem discussão. Então faz sentido para o Vasco. Faz sentido ele não querer jogar no Maracanã. O Flamengo manda todos os seus jogos no Maracanã. O Fluminense manda todos os seus jogos no Maracanã. O Vasco vai pegar um jogo, num campeonato que é concorridíssimo, seja lá qual for o objetivo do Vasco no campeonato, e jogar no mesmo, duas vezes, quando for mandante e visitante, no mesmo estádio. Também acho que a questão de torcida única é um assunto que deva ser evitado. E talvez o Pedrinho tenha se apressado nessa entrevista. Talvez o erro tenha sido abrir porta para esse debate. Mas tem uma situação aí, eu acho o seguinte, o Vasco está no direito dele, não há como você liberar um estádio para todos os jogos, menos para um. Claro. E acho que a declaração da torcida única do Pedrinho, ela vai um pouco nessa linha. Olha, eu quero que jogue em São Januário, mesmo que o preço seja torcida única, mas talvez pudesse esperar para falar um pouco, na torcida única. Né? Mas fica parecendo que ele pediu, mas a nota do Vasco deixa claro que o Vasco não pede torcida única. O Vasco quer jogar em São Januário contra o Flamengo, com 5 ou 10%, a divisão de torcida que existe no Campeonato Brasileiro. Aí Brasileiro. sai o 50-50, que é uma tradição do Rio também, mas aí é uma situação que alguma coisa a gente não vai ter. Tudo junto a gente não vai ter. E aí tem a contrapartida também. Quando o Vasco for jogar com o Flamengo no Maracanã, vai ser 90-5. Me incomoda, sim, óbvio, mas aí é uma questão que não é do Vasco, porque a grande realidade fecharam as portas para o Vasco jogar no Maracanã. O Vasco, quando vai mandar seus jogos no Maracanã, ele tem que acionar a justiça e jogar com base em liminar. Então, quando você fecha as portas agora, ele tem que jogar no Maracanã. Não, ele não tem mais que jogar no Maracanã, ele não pode jogar no Maracanã.
né? Agora, óbvio, futebol brasileiro ele passa por isso, e seja no Rio, seja nacionalmente, não há uma decisão em prol do espetáculo nunca, né? Os clubes sentam à mesa, o que é melhor para o espetáculo? Isso nunca vai acontecer. Então, assim, o Vasco, a partir disso, já que Flamengo, Fluminense fecham as portas do Maracanã, quando o Vasco quer jogar lá, óbvio que ele não pode mandar um jogo lá, né, já que as portas estão fechadas. Então, assim, ele tem que jogar em São Januário. Óbvio, jogando em São Januário, se existir a situação da torcida única, no jogo de volta, a torcida única, vai se abrir um precedente para os clássicos do Rio, e eu acho que teremos em breve o que acontece em São Paulo por aqui. Culpa do Vasco, não. Culpa da ausência de uma gestão coletiva de espetáculos quando se trata do assunto futebol, porque se coloca a questão da vitória. Mas no caso do Vasco, eu acho que apenas está acontecendo uma resposta do que acontece com ele, Vasco. Se fosse natural o Vasco jogar no Maracanã, né, porque não é o Vasco que estraga o gramado do Maracanã, Sim. como foi colocado muitas vezes. Se fosse natural o Vasco jogar no Maracanã, eu tenho certeza que os dois clássicos esse ano seriam como foi no ano passado, 50-50 no turno e retorno. Agora não é. O Vasco não pode jogar no Maracanã. Então o estádio Vasco é São Januário. E São Januário tem que receber esse jogo, né? A obrigação, acho, todo respeito ao BEP, que faz um trabalho, né, é o batalhão de policiamento de estádios que existe no Brasil, aqui no Rio, né? Então, assim, é um trabalho de excelência. Agora, a obrigação da polícia, pelos impostos que a gente paga, é fornecer segurança para você ir e voltar em salvo do estádio que está liberado para receber partidas. Então, acho que é isso. Acho que é simplesmente isso. O Vasco tem todo o direito de fazer o que está fazendo. O Vasco deve jogar em São Januário. Fica uma tristeza porque os clássicos cariocas vão, acho que sem volta, para esse sentido. De a gente ter cada vez mais torcidas menores, ou 5%, ou torcida única. Vamos lutar por esses 5% aí, porque 5% é melhor faz que diferença. zero. Torcida única. E o BEP revê posturas, né? O BEP fala que não dá para mandar Vasco e Flamengo em São Januário, já se manifestou dessa forma algumas vezes, mas o BEP é o mesmo também que falava que não dava para ter 2 jogos simultâneos de 2 torcidas no Rio. E teve na Libertadores ano passado durante as quartas finais, vai ter de novo. O famoso prefiro não. Prefiro não. Mas se tiver que fazer, eu dou meu jeito. Dá o jeito. Vai dar. O Rio de Janeiro... Ninguém está dizendo que é fácil, não, tá? A gente sabe como é difícil, né? Bom, já que eu estou falando de Pedro, deixa eu falar logo agora sobre essa informação que a Raíssa Simplício trouxe ontem do interesse do Flamengo na contratação do Richarlison Pombo. Flazoeiro, o que é isso? Vou explicar para vocês. A informação que a Raíssa trouxe é que o Tottenham aceita negociar o Richarlison agora, na janela do meio do ano. Seria um reforço que poderia, inclusive, chegar para o Mundial de Clubes no Flamengo. Porém, a informação é que o jogador ele prioriza uma permanência no futebol europeu, mas não está fechado a receber sondagens e propostas e abrir negociação com alguma equipe brasileira. Depende, é claro, do projeto, depende, é claro, da proposta. Quais são os clubes brasileiros interessados na contratação do Richarlison? Flamengo, Fluminense, onde ele é cria, e também o Palmeiras estaria interessado na contratação do jogador. Com isso, basta aí os clubes realmente começarem a fazer propostas para poder saber o que de fato vai acontecer. Dentro do Flamengo tem uma decisão também que já foi tomada, a decisão de reciprocidade. O que é isso, Flazoeiro? Vou explicar para você. O que acontece é o seguinte... Mano, então é isso aí. Deixem nos comentários o que vocês acham aí a respeito, né, do Richarlison aí no Flamengo. Vocês são a favor? Não são? Comentam aí embaixo, deixa o seu like, se inscreve. Tamo junto, amanhã tem Flamengo na Libertadores, amanhã tem mais informações aí sobre o Malvadão. Aquele abraço, valeu e é nóis. Fui, manos.